Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar aí a Jerusa entrar para a gente começar o tema de hoje. A Déia e a Karina entraram. Boa noite, Ana Castanheiro. A Tayane, tudo bem, Tayane? Seja bem-vinda. Obrigada por vocês estarem aí conosco. A Jerusa chegou agora. A Giovana. Um beijo, Giovana. Boa noite, a Ana Paula. Oi, boa... Ananda. Oi, Jerusa, tudo bem? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriela. Boa Oi, para noite. quem já está aqui. Hoje espero que dê tudo certo aqui, né? Vamos lá. Tudo. Lindezas, lindezas são vocês, suas lindas, lindas são todas nós, todas lindas, maravilhosas. Gabriela, tu ainda está falhando para mim, Jesus. Tá, mas eu vou botar na 4G, eu acho que vai dar tudo certo. Deu. Tá certo agora, né? Tá tudo Yes. certo, né? Uhum. Tati, Jaci entrou. a Oi, Jaci. Rosélia, minha amigona do peito também. Obrigada, Rô, pela presença, participação aí conosco. Deia, Tati, Joyce. Quem mais? Daniele, A Dani entrou. Karina. A Roseli, Tem pessoas que de nome assim eu não estou me recordando. a Dani. Sejam bem-vindas, gente. Obrigada pela participação. Hoje a Jerusa vai começar com uma mensagem, né? E a gente vai dar E continuidade no nosso tema. o Jaci colocou ali, boa noite, feliz Páscoa para todas, né? Até meia-noite ainda estamos na Páscoa, que hoje é Páscoa, né? Não sei, indiferente que a gente não procura vir para cá falar de religião, nada disso, né? A gente procura ser bem eclética. Não sei como é que a Páscoa é para todas as religiões, assim, até estava pensando, tenho amigas que são de outras religiões e que seguem aqui o papo, né? Mas eu só quero passar uma mensagem para vocês que hoje, ao acordar, eu sempre quando acordo eu ligo meu celular, né, e vejo alguma mensagem. Então, geralmente tem uma pessoa que sempre me manda uma mensagem de bom dia. Geralmente, todos os dias ela me manda uma mensagem, uma carinha, um emoji, alguma coisa. Ela é nossa seguidora, a Tayana, e minha amiga pessoal. Então, hoje, nessa mensagem que eu recebi dela, de bom dia e desejando feliz Páscoa, eu me emocionei muito. Como eu já tenho falado para vocês, eu ando muito emotiva, né? Eu ando me emocionando muito. Assim, hoje, por exemplo, eu estava dirigindo e vim pensando assim, eu ando com o meu raciocínio muito acelerado, pensando, e eu fiquei só pensando e agradecendo, e a palavra gratidão não saía da minha cabeça, e assim, eu chorava, as lágrimas pingavam, e antes de chegar em casa, agora há pouco, me preparando para a live, eu já vim chorando no carro. Só pensando assim, nesse momento de Páscoa, de renascimento, de que a gente precisa estar agradecendo muito, por mais que a gente esteja numa situação delicada, difícil. Nem sempre tudo na nossa vida vai estar como a gente gostaria que estivesse. A gente tem problemas, sim, né? Ninguém é perfeito. Então, assim, ó, essa mensagem que a Tayana me mandou, ela fala assim, ó: Páscoa é nascimento. É mudança, é transformação, é ser de novo o mesmo ser que recomeça pela própria libertação. Fica para trás uma vida cheia de poeira e começa agora um novo caminhar, cheio de luz, de fortalecimento, esperanças e renovação. Um arco-íris que rasga o céu e parece balbuciar que Jesus ressuscitou para nós. Provar que o amor incondicional existe, assim como a vida.
Então, eu achei essa mensagem assim tão forte que ela fala da transformação, da mudança, porque assim como a Páscoa é essa mudança, essa transformação, esse início de um novo ciclo, né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento hoje, essa mudança de ciclo. Parece que é um novo tempo que está surgindo, uma nova oportunidade que a gente está tendo de ver que a vida pode ser vista e ser vivida de uma forma diferente, né? Eu acho que está todo mundo sentindo isso nesse atual momento que a gente está, nessa quarentena, nesse isolamento social, por conta desse vírus. E hoje também, no dia da Páscoa, a gente teve uma notícia muito boa, muito feliz, de renovação de uma amiga conhecida de muitos que estava internada na UTI por conta do vírus, do coronavírus, e que ela recebeu a vida novamente. Ela recebeu alta hoje no dia da Páscoa. Então, acho que esse sentimento de gratidão a essa amiga é a Alzira, professora da Rede Municipal de São José. Travou? Não, pode ir. Às vezes é a internet da pessoa. Para mim tá ótimo. Então, assim, ó, esse sentimento de gratidão, para mim, hoje, está muito forte, sabe? Por N motivos. E aí eu vim pensando também na nossa trajetória, Gabriela, aqui no Papo de Comadre, sabe? Eu fico sempre fazendo uma análise, né? Tu também, a gente conversa bastante. E da nossa história até aqui, a nossa primeira live, gente, eu tô falando disso porque eu tô emendando na gratidão. A nossa primeira live a gente fez, estávamos lá no Hotel Fazenda, em Gaspar, eu e a Gabriela, e era mais ou menos 26 de fevereiro. Faz pouco tempo, 26 de fevereiro foi há 2 meses atrás. Nós tínhamos 30 seguidoras. Nós tínhamos 30 seguidoras e fizemos uma live para uma única pessoa e nos mantivemos ali naquela live conversando não com a pessoa diretamente, mas falando do nosso assunto. Acho que era acreditar em si mesma, né, Gabriela? Uma coisa assim, não lembro. E a gente falando como se estivesse falando para o Brasil inteiro, para uma única pessoa. E aquela pessoa que é conhecida nossa, ela queria e mandava perguntas para ver se a gente, né, se desestabilizava, vamos dizer assim. Ela queria ver assim, se a gente ia se manter firme. Eu e a Gabriela ali firme, falando, falando. Então, eu quero dizer assim, da nossa trajetória até aqui, gente, a gente só tem a agradecer. Porque muitas vezes a gente conversa, eu e a Gabriela, que as pessoas querem nos agradecer. Ai, eu quero agradecer a vocês porque tá trazendo muitas reflexões para minha vida, porque eu já estou conseguindo fazer isso diferente, fazer aquilo. Mas, na verdade, eu acho que a maior transformação é na nossa vida, na minha e na da Gabriela. A Alexandra botou ali, a Marilu só pode. A Marilu. Bingo! Só pode, né? E assim, ó, de quinta-feira para cá, que é a nossa live de quinta-feira, hoje é domingo, quinta, sexta, sábado, 3 dias. Já tivemos 30 seguidoras a mais nesses 3 dias. Então, assim, gente, é muita gratidão que a gente tem que ter e jogar para o universo, porque muitas vezes até pessoas conhecidas perguntam para a gente, tá, mas o que vocês querem com o Papo de Comadre, qual é o objetivo? A gente só quer dar de retorno para o universo as coisas boas que a gente recebe, as coisas boas que a gente recebe na nossa vida, gratidão, né? De compartilhar com as pessoas o que a gente tem de bom. Então, acho que a gente tem que também ser grata nesse sentido e compartilhar com as pessoas o que é de bom. O nosso objetivo é esse. E quando a gente começou, a gente nem tinha proporção, a gente conseguia pensar no que a gente queria, mas não conseguia ver o lado das pessoas com relação ao retorno com esse nosso canal aqui, né? Então, assim, ó, na quinta-feira a gente falou sobre... Calma que me deu um branco. Do que a gente falou mesmo? Nunca é tarde para mudar. Isso nunca é tarde para mudar. Aí eu estava de batom vermelho, a Gabriela também de batom vermelho. Aí já teve uma seguidora, a Nanda, que postou uma foto de batom vermelho, marcou a gente lá nos stories. Outras pessoas que nos respondem nos stories, estou amando. Ou uma mensagem que a pessoa manda assim, estou esperando, ansiosa para o papo começar. Isso faltando 5 minutos para começar o papo. Uma outra que me manda no meu WhatsApp, Jerusa, eu estou sem energia. Tomara que a energia
energia volte porque eu tô com pouca bateria, porque eu quero entrar no papo de comadre, sabe, gente? Então isso tudo, assim, é muito gratificante, gente, vocês não têm ideia. É uma outra que responde a perguntinha dos stories, que faz um comentário, uma sugestão de um tema. Então isso tudo pra gente, assim, é só motivo de agradecer. Então é nisso que eu estava pensando hoje, assim, nesse dia de Páscoa, que por mais que a gente tenha motivos para chorar, eu acho que a gente tem muito mais motivos para agradecer. E a gente está aqui crescendo juntas, né? E essa mensagem que eu recebi de manhã dessa minha amiga, eu também me emocionei, assim, porque ela sempre me manda uma mensagem de bom dia. Às vezes eu até olho a mensagem e eu nem respondo, porque daí eu tô me arrumando para trabalhar, tô naquela correria, e depois se dá um tempinho eu só mando uma outra carinha feliz, assim, mas eu quero dizer para ela, assim, que esse bom dia dela é muito importante e faz o meu dia ser um bom dia realmente, sabe? E essa mensagem eu acho que tem tudo a ver com esse nosso momento, porque é o meu momento, é o momento da Gabriela, e acredito que seja o momento de todos e todas os que estão aqui com a gente, de querer uma transformação, de querer uma mudança, de querer algo novo para a vida, porque a gente não pode se permitir estagnar. Né? A gente tem que querer sempre algo a mais da vida. A gente pode mais, a gente pode sim. Como o nosso tema diz, eu posso, você pode. E a vida nos dá essa oportunidade a cada dia que amanhece. A cada dia que a gente acorda e abre os olhos, é uma nova oportunidade que a vida está nos dando. E eu acho que a gente tem que ser grato a isso. A gente tem que agradecer, agradecer, agradecer. E cada vez que eu penso nessa palavra gratidão, eu me emociono. Entende? Então agora eu vou passar a palavra para a Gabriela. Muito Então, obrigada. obrigada pela fala, Jerusa. Inicialmente, né, eu quero desejar uma feliz Páscoa para todos e para todas. A Jerusa já refletiu muito bem que esse significado nesse momento para a gente, né? Quero dar parabéns para o Toco, que é aniversário dele, está assistindo a nossa live. Parabéns, muitas felicidades. Obrigada por estar aqui conosco nesse dia tão especial que é teu aniversário. Eu vou começar hoje, gente, com uma frase desse livro aqui, ó. O Segredo. É um livro que ele, já li vários livros depois dele, mas esse livro aqui, ele tá até assim, vocês podem perceber, olha como é que ele tá, as páginas dele. Quando eu comprei esse livro, foi uma indicação, e esse livro realmente ele teve um reflexo muito grande na minha vida. Parte de algumas mudanças minhas para melhores, claro, se deve à reflexão que esse livro trouxe para mim, assim, cada um tem às vezes se apega em algumas questões, né? E quando eu fui ler esse livro, eu estava em Laguna, sentada assim, bem longe da água do mar, e de repente eu comecei a ler o livro, a água do mar veio, subiu pelas minhas pernas, estava sentada na canga, encharcou o livro todo e levou o livro. Foi inacreditável, assim. E eu saí correndo, desesperada do livro, e até minha avó estava junto comigo e falou: Ah, agora vai ter que comprar outro livro, esse livro não dá mais para ler. E eu falei: Não, eu vou secar ele, enfim. Sequei. O livro ele tá assim, ficou cheio de areia, enfim. Mas depois que eu terminei de ler esse livro, eu falei assim, nossa, eu não vou levar esse episódio como que não era para eu ler, ou que sei lá, que se queria se tirar de mim de alguma forma. E sim que o mar, ele talvez veio abençoar esse livro, assim, sabe? Porque ele tem um significado muito importante na minha vida, foi indicado por uma pessoa muito querida também. E eu vou ler um trechinho dele para a gente começar a nossa live, o nosso tema de hoje, tá? O nosso tema é Eu Posso e Você Pode. Vou ler a parte do livro. Decida o que você quer. Acredite que pode consegui-lo. Acredite que o merece e que é possível obtê-lo. Então, feche os olhos todos os dias por alguns minutos e visualize que tem o que quer, sentindo-se como se o tivesse já. Então, levando essa frase, esse parágrafo
para nossa live de hoje, eu acredito muito que quando a gente, e isso a gente já vem falando em outras lives, quando a gente quer algo e a gente quer essa mudança de verdade, a gente tem que se imaginar como se já estivesse como nós gostaríamos de ser, sabe? Para a gente sentir aquela sensação de que realmente a gente tem em nós o poder daquilo que a gente quer. E aquilo que a gente quer pode ser qualquer coisa. Pode ser desde algo material, algo sentimental, algo corporal. A Jerusa falou muito dessa troca que nós estamos fazendo com vocês, né? Desse ganho que a gente está fazendo com vocês. A gente recebe um feedback bem legal, muito importante para nós. E a gente tá fazendo estudo de coração, né? Não tem o intuito de nada muito mais que isso, além da troca e além do crescimento do aprendizado. E eu sempre penso que a experiência do outro, ele pode trazer algo para a nossa vida. Como também as nossas próprias experiências trazem algo para a nossa vida. Eu não sou a mesma Gabriela da infância, não sou a mesma Gabriela da adolescência, não sou a mesma Gabriela do ano passado e nem da semana passada. Porque todos os dias a gente faz pequenas escolhas na vida. E essas pequenas escolhas, elas refletem muito na nossa vida é, daqui para frente, né? Então, às vezes, uma escolha que a gente faça, ela pode mudar toda a vida de outra pessoa, a nossa própria vida, sabe? Eu li um livro que chama A Cidade do Sol. Esse livro é lindíssimo, assim. E ela tem um pai que não procurou por ela, não zelou por ela durante a vida e tal, e ele era dono de um cinema. E ela estava sentada numa pedra num dia que ele prometera que a levaria no cinema. Ela ficou o dia inteiro sentada naquela pedra esperando ele levar ela no cinema. E esse ato dele de não ir mudou a vida dela completamente. Completamente. Ela teve uma vida extremamente miserável, extremamente desagradável, por uma não atitude dele, uma falta de atitude ou uma atitude de dizer que iria e não foi, sabe? E aí no final, inclusive, no Afegão, ela morre e tal. E no final a irmã dela lê uma carta, não é a irmã, minto. Uma outra mulher lê uma carta que ela deixou. E ela fala desse episódio da pedra que ela ficou esperando o pai levar ela para ver um filme do Pinóquio. Então eu penso, sabe, gente, que se a gente consegue fazer essa troca para algo que seja proveitoso para a sua vida, o que a gente falar aqui e o feedback que vocês vão receber e o que é bom para vocês, peguem para vocês, reflitam sobre isso. O que acha que não é, descarta. Né? Isso é normal, isso é possível. Teve uma vez a Ana Paula falou: olha, não me adaptei ao Ho'oponopono, né? Beleza, sabe? Isso é ótimo, porque tá sabendo filtrar o que realmente consegue entrar dentro de si e o que não, né? E isso pra gente é bem interessante também. Então, assim, a gente também vem aqui mostrar também que nós somos seres humanos, que a gente falha também. Por mais que cada uma tenha suas conquistas pessoais, familiares, enfim, a gente teve muitas falhas. Então, falhar, né, é humano. Às vezes, assim, eu digo, eu quero começar a fazer dieta, eu vou fazer dieta, mas o outro dia eu tô ali comendo um pedaço de bolo. Daí, alguém que a gente falou que vai fazer dieta vai dizer, tá, mas não tá fazendo dieta. Mas resolvi sair da dieta, gente. Então, assim, ó, isso aí. E hoje eu vejo, assim, que muitas coisas que eu não consegui ou que eu deixei de fazer, às vezes não foi nem por mim. Foi pelo olhar do outro. Foi o outro dizendo que eu não posso. Eu posso. Eu posso, você pode. Todo mundo pode se querer, né? Então, como a gente conversou na outra live, eu, por exemplo, eu comprei um roller porque eu queria muito um roller, porque na minha adolescência eu amava andar de roller, eu descia assim, ó, ladeiras de roller,
E eu não, eu tinha uma ideia na minha cabeça que eu precisava mudar, mudar, mudar. E essa mudança me remetia ao quê? Aquilo que a gente já conversou, a adolescência, que era, foi um momento feliz da minha vida também, e eu achava que eu andando de roller, eu ia de alguma forma me sentir mais viva. E aí o que que falaram pra mim? Olha, tu vais andar com esse roller, tu vais cair, se machucar ainda com esse roller. E foi o que aconteceu. Eu fui para beira-mar, não consegui andar direito com o roller. A segunda vez que eu fui, eu caí. E aí o que acontece? Eu já estava condicionada àquela negatividade ali. Eu não banquei o que eu queria. Eu não banquei assim, não, eu vou andar de roller e deu, e não me importa o que os outros acham ou não. E aí o que aconteceu? Me desfiz do roller, porque eu não banquei. E a partir do momento que a gente começa a bancar, a ser nós mesmos e a decidir e não deixar com que o outro nos influencie de forma negativa, porque gente para minar os nossos sonhos tá cheio, né? Eu vi que o Ulisses entrou aqui, ele é meu colega de sala, ele me acompanhou desde a faculdade, assim. E não é fácil assim a gente bancar os nossos sonhos, né? Há muitas dificuldades. Muita gente vai dizer que tu vai desistir. Muita gente vai dizer que a gente não vai conseguir. Então, assim, se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir, a gente precisa romper um pouco essas amarras, tanto social, às vezes dentro de um relacionamento pode acontecer isso, às vezes dentro de um relacionamento é imperceptível que o outro às vezes nos controle de alguma forma, a gente já tem vários controles, sabe? E a partir do momento que eu comecei a perceber que há um controle de várias pessoas que me amam também, né? Desde um pai, desde uma mãe, desde até uma amizade, desde na tua vida profissional. Se tu se manter, se deixar ser controlada, a gente não consegue seguir, a gente fica travada, porque esse controle às vezes é muito forte nas pequenas coisas, sabe? Nas coisas que tu pensa em fazer, o outro vai lá, diz que não vais conseguir e tu desiste. A gente pode, desde que a gente queira e a gente não deixe que o outro nos influencie de forma negativa. O que é positivo, ótimo. A gente agradece, acolhe, se sente bem e segue. O que é negativo, a gente vai ter que deixar de lado. E eu comecei no meu dia a dia a perceber assim: nossa, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Desde um cliente, que a gente, eu trabalho com cliente, algumas pessoas aqui provavelmente devem trabalhar com cliente. Lidar com cliente não é fácil, porque é lidar com um ser humano. É lidar com alguém que vai falar, que vai gesticular, que vai fazer caras e bocas. Não é, às vezes, um sistema na internet, né? E lidar com o cliente, lidar com o ser humano, não é fácil, né? A Jaque aqui, a Jaque, ela é uma manicure de mão cheia, mas com certeza, provavelmente alguma cliente, às vezes, passei ali, borrou. Não gostei, eu quero outro cor de esmalte, eu não sei o quê. Acredite que tu és uma ótima profissional, não vai ser isso que vai te derrubar. Talvez aquela pessoa não estava num bom dia, sabe? E às vezes a gente se questiona até profissionalmente, pessoalmente, por conta de uma pessoa, sendo que 50 clientes ou 10 clientes agem diferente contigo, né? É difícil lidar com as pessoas, mas a gente tem que ter jogo de cintura e saber, né? Já tive uma cliente que falou, porque eu marquei uma vez e não sei o quê. Eu sei a profissional que eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei a forma que eu atendo e eu tenho que me bancar nisso. Eu acho que profissionalmente, eu acho que eu sou até mais segura do que pessoalmente, né? Pessoalmente, eu estou aprendendo ainda que nas pequenas coisas, até os nossos próprios filhos, às vezes sabem fazer uma leitura da gente, independente da idade, e sabe onde nos toca, sabe onde vai fazer com que a gente diga sim sempre, né? Então a gente tem que perceber isso, porque isso é uma forma de controle também. E a gente precisa se libertar, respirar para seguir com firmeza e dizer eu posso, eu quero mudar agora, eu vou mudar.
A gente consegue, a gente vai conseguir. E a gente vai conseguir juntas isso, porque eu preciso mudar várias coisas na minha vida. Não sei se Jerusa quer falar um pouquinho sobre isso também. E esse tema do eu posso e você pode vem muito a calhar, porque a gente sempre, né, busca algo que venha da nossa realidade para trazer para vocês, para gerar uma identificação, né? Então, essa questão do eu posso, você pode, já começa assim, digamos que por mim e pela Gabriela, no sentido de a Gabriela é muito visionária, né? Ela é uma mulher assim que visa lá na frente, ela tem uma visão lá na frente, lá no futuro. E eu sempre fui muito insegura. Ela também tem uma insegurança, mas ela tem essa característica que eu não tenho. Então, quando a gente realizava, a gente gosta muito de conversar, a Gabriela é uma pessoa assim muito comunicativa e a gente sempre troca muitas ideias, muitos assuntos. Então, quando surgiu a ideia do papo de comadre, eu estou fazendo uma correlação com a fala dela, né, do nosso tema. Que é a Gabriela que teve esse insight. Jerusa, vamos montar um papo de comadre para a gente trocar com as pessoas essas conversas que a gente tem. Eu, na mesma hora, assim, meu Deus, eu não sou capaz. Não, como? Ai, Gabriela, a Gabriela, não, vamos, vamos. Ah, não, tu fala super bem, Jerusa. Não, a gente conversa aqui, não, tu fala bem. A gente tem essa dificuldade de acreditar na gente. As primeiras vezes, antes de entrar para as lives, eu ficava assim, ó, meu coração palpitando, e eu sempre tento me sabotar, porque eu sou uma pessoa que eu tenho medo do compromisso, eu tento fugir do compromisso. Então, eu já dizia, ah, Gabriela, ah, eu acho que melhor a gente fazer live só no domingo, porque na quinta é complicado, já tentando fugir, né? Porque essa falta de acreditar em si faz com que a gente se sabote e que a gente permita que as outras pessoas nos sabotem também, nos venham a colocar para baixo, né? Igual na semana passada. Na semana passada, não, na quinta-feira, que eu coloquei o batom vermelho, mas eu estava super insegura com o batom vermelho. Aí a Gabriela disse: Não, Jerusa, fica com o batom vermelho. Pois quando terminou a live, eu fui para a sala da minha casa, todo mundo me olhando assim, ó, a minha, com uma cara assim: Gê, tu tavas horrível de batom vermelho. Meu Deus, o meu filho olhou: Mãe, tu tavas muito feia. Aí eu fiquei assim, ai, mas deixa, eu quis ficar de batom vermelho. A gente tem que peitar, como a Gabriela disse, a gente tem que bancar. A gente precisa bancar. Tá feio, mas é isso que eu quero, é isso que tá me fazendo bem, é isso que eu quero e que eu vou assumir, né? Uhum. Então, e hoje a gente está aqui conversando com vocês bancando algo também. Eu venci a minha insegurança, a Gabriela já é um pouco mais segura nesse sentido, porque ela já está acostumada a lidar com o público, a ter conversas com os clientes dela, né? Mas assim, ó, o que que eu também quero trazer para vocês? Nós, seres humanos, pessoas que estamos aqui nos apoiando, fazendo uma corrente, porque isso aqui não deixa de ser uma corrente, né? Nós somos inseguros emocionalmente. Qual é a palavra que eu quero dizer? Não é essa? Emocionalmente dependentes, né? A gente precisa sempre de algo, de alguém que nos impulsione, que nos leve para frente, que diga assim, ó, não, tu és capaz, não, tá linda, vai dar certo. Porque o que que hoje a gente, enquanto pessoas adultas, tem por que que a gente tem essa carência? Eu estava conversando com a Gabriela essa semana. Gabriela, por que que a gente, enquanto ser humano, enquanto adulto, é carente desse jeito? Daí eu disse assim para ela, Gabriela, quando a gente é criança, a gente tem a mãe, tem o pai, que está ali do nosso lado, sempre nos impulsionando, sempre te colocando para cima. Ah, não, tu é linda, vai filha, tu consegue. É aquele colo, é aquele carinho materno, né? Vamos dizer assim, por mais que tenha o pai também, mas no sentido de maternar, de proteger. A gente tem aquela pessoa que está sempre ali, o porto seguro, vamos dizer assim. E a partir do momento que a gente cresce, vira adulto, a gente tem que ser responsável pela nossa vida, pelas nossas atitudes. Não tem mais aquela pessoa ali do teu lado. Às vezes até tu tem um amigo, uma mãe, um parente, mas é diferente. Não é mais aquele colo que tu recebe igual tu recebia de uma mãe, de um pai quando tu eras criança, né? A gente não tem mais aquele colo. Então a gente nos tornamos adultos emocionalmente dependentes, geralmente, de alguém para nos impulsionar, para acreditar que eu sou capaz. Ah, eu me formei, eu fiz uma faculdade.
claro que tem pessoas que são sempre altivas, têm autoestima alta, mas essas pessoas são poucas no meio da maioria, né? Então, assim, ó, o que cada vez mais, fazendo uma análise sobre essa questão, o que cada vez mais a gente observa na nossa atual sociedade? As pessoas têm criado um amor e um apego gigantesco aos animais, ao cachorro, ao gato, né? Vamos dizer assim. Eu já tive gato, quer dizer, eu nunca tive gato, eu já tive cachorro. E o que as pessoas se apegam tanto assim? Eu acredito nisso. Por que tem se apegado tanto nos animais? Porque essa nossa carência emocional, ela é depositada hoje nos animais. No cachorro, é o cachorro que se transforma no filho. E o que o cachorro é? É aquele filho que nunca vai crescer. É aquele filho que vai ser o bebê para sempre, o bebê da casa, o bebê da mãe, porque hoje em dia as pessoas têm se relacionado com os animais de forma assim mais familiar, né? Que o cachorro, o animal virou um membro da família. Então acredito que essa dependência emocional está sendo hoje meio que depositada nos animais, porque se tu tens um filho, o teu filho um dia cresce. Então, aquele amor, aquela necessidade de dar aquele amor, de cuidar de alguém, ela passa, porque, tipo, a Gabriela tem um filho de 2 anos. Hoje em dia, o filho dela de 2 anos não quer mais estar o tempo todo no colo dela também. Ela quer beijar, ela quer abraçar, mas às vezes o filho quer sair, quer fazer. Sai, quer ver o desenho. Então, nós temos essa necessidade de ter um alguém para dar o amor e para receber o amor. Quando tu chega em casa, o animal quase fica um louco, desesperado de tanto amor, de tanta saudade. Tu pode ter ido ali no portão e voltado. Quando tu volta, ele tá ali abanando o rabinho porque estava morrendo de saudade de ti, não é verdade? É isso que nós estamos necessitando, de amor, de alguém que te... É só um paralelo que eu estou fazendo, né? Cada um tem uma relação diferente com o animal. É só uma Um reflexão. exemplo. Um exemplo, isso. Então, assim, ó, esse impulso que a gente tem, que a gente necessita, tipo, hoje aqui no Papo de Comadre, nos dias que a gente tem se encontrado com vocês, é mais ou menos essa troca, esse impulso que a gente tenta dar umas para as outras, né? Porque eu vejo que há essa necessidade, igual as pessoas às vezes vêm dar de retorno pra gente. É, igual uma falou assim, não lembro quem agora. Ai, vocês fizeram eu mudar algo lá na minha vida que eu não tinha coragem de fazer, ai, que o meu filho não fazia tal coisa e hoje, sabe? É isso que as pessoas estão hoje precisando, né? Alguém que diga assim, vai, tu consegue, vai, tu pode, porque essa nossa carência, essa nossa necessidade cria essa cria essa necessidade, eu tô repetindo a palavra necessidade. Então, assim, ó, eu posso, você pode. Eu tenho uma profissão, sou formada em pedagogia. A Gabriela, formada em advocacia, na área do direito, né? Mas só que assim, ó, isso não é a única coisa que me completa. Porque nós, seres humanos, nós pessoas, a gente pode descobrir outras coisas que nos completem. E às vezes eu não consigo identificar isso em mim. Essa semana, eu conversando com a Gabriela, antes de ontem, acredito, ela veio me falar de algumas coisas assim, Jerusa, tu podes ocupar o teu tempo, porque tu tens tempo, tu trabalha só meio período, tu fazer um curso, e ela me sugeriu um curso que eu parei para pensar, e eu assim, meu Deus, Gabriela, eu nunca tinha parado para pensar, isso aí tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver comigo. Então, assim, ó, a gente descobrir outras coisas que nos completem, né? Porque às vezes tu tens uma profissão, mas tu tens um outro dom, uma outra habilidade, outra coisa que tu possa estar trazendo para a tua vida para te completar, né? Então, isso que eu queria estar dizendo para vocês nesse sentido, de a gente descobrir aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz sentir completas, né?
A gente está sempre em busca do autoconhecimento e às vezes eu não consigo identificar isso em mim, mas uma outra pessoa às vezes me dá um sinal. Eu jamais achei que eu fosse capaz de estar aqui dialogando com vocês, falando de experiência da minha vida, me expondo de certa forma, né? Então a gente vai descobrindo coisas que a gente jamais imaginou que fosse capaz de fazer. Exatamente. E a gente quer ver vocês crescerem junto conosco, né? Ver a evolução de vocês, porque ninguém nasce sabendo. Às vezes, alguma coisa que a gente fala aqui que não é necessariamente direcionada para alguém, mas alguém se identifica e fala assim: Nossa, sabe, eu não tinha pensado nisso, também interessante para mim. E eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre, até os meus problemas, tem gente que não consegue compartilhar esses problemas. Ok, a gente tem que respeitar, cada um tem um modo de ser. Eu sou uma pessoa que até os meus problemas eu falo. E isso já me ajudou muito, porque às vezes eu tô conversando de alguma coisa assim, poxa, meu filho tava com bronquite, sei o quê. Uma pessoa que estava do lado do banco da pessoa que eu estava conversando entra na conversa e já fala que tem um conhecido ou um médico tal. Eu levei meu filho no médico tal, começou o tratamento de bronquite e foi maravilhoso, sabe? Então as pessoas têm muito a agregar na nossa vida. Pessoas até que a gente não conhece. Mas se a gente está num ponto de ônibus ou na fila de algum lugar conversando com uma pessoa, e meu marido sempre fala: Meu Deus, né, Gabriela, todo lugar tu já vai. Alguém te dá um oi, tu já puxa um papo que vai até não sei aonde. E isso pra mim eu adoro, isso pra mim é muito rico, sabe? Às vezes, assim, eu falo com a Jerusa, falo algo pra ela, identifico alguma coisa nela, que talvez ela não se identifique, mas talvez em mim eu não consiga. Então eu preciso do outro, às vezes, pra ter esse diálogo e às vezes me dá um insight. Nossa, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Sabe que eu posso ser assim? Sabe que eu posso fazer isso? Então, assim, é, quando a gente diz que a gente quer algo, né, a gente primeiro tem que acreditar que a gente pode, que a gente é capaz e eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer o mínimo de planejamento. Lembra aquele caminho que a gente falou? Tem um pote de ouro lá no final, ou tem o que tu queres lá no final, só que tu precisas caminhar até lá. No meio vai ter várias lombadas, vários empecilhos que podem fazer com que a gente desista, que podem fazer com que a gente sofra, mas a gente precisa continuar naquele objetivo. Só que eu acho que o mínimo de planejamento tem que fazer. Por exemplo, se eu quero comprar uma casa, ou eu quero reformar a minha casa, por onde que eu vou começar? Sabe? O que que eu preciso fazer? De que forma eu vou juntar dinheiro? Porque o sonho ele tem que se concretizar, sim, mas ele não dá para. Eu sei que o universo ele contribui muitas vezes, mas não vai cair nada do céu. É muito difícil. A gente pode até jogar na trimania, por exemplo, né? Sei lá, qualquer jogo de sorte ou azar que tem. Mas é muito difícil ganhar. Vai partir da gente. A gente vai ter que buscar caminhos para conseguir o dinheiro, para conseguir alguma coisa que faça com que a gente complete. Eu, desde pequena, eu sempre quis escrever um livro. E aí, a Dani, que é minha amiga, não sei se ela está ainda vendo a gente, mas ela entrou na live, ela sempre acreditou nesse meu sonho, assim. Ninguém acreditava, porque imagina, né? Eu era uma adolescente falando que escreveu um livro. E aí, no ano passado, foi o ano passado, o ano retrasado. O ano retrasado. Ai, meu Deus. Uhum. O ano 2018, eu consegui publicar um livro na área de direito, só meu, e outro livro também foi lançado com outras pessoas, né? Eu era uma das coautoras. E a Dani escreveu no Face para mim: Gabi, tu sempre disseste que escreveu um livro. E tá aí o teu livro. Eu falei, cara, como é que ela lembrou, né? Eu tenho o objetivo de escrever um livro literário. Esse é um sonho meu.
Mas eu tenho que acreditar nesse sonho. Eu tenho que acreditar que sou capaz. Se eu escrevi livros relacionados ao direito, por que eu não posso escrever um livro de outra área? Já que eu gosto tanto de ler, tanto de escrever. Então, eu preciso traçar metas, eu preciso traçar caminhos. A Jerusa, nesse curso que ela pretende fazer, ela vai ter que traçar um mínimo de caminho, né? Ela precisa operacionalizar isso. De que forma eu vou conseguir realizar isso? O que que eu preciso fazer? Qual é o meu objetivo? Os medos, gente, que a gente já falou várias vezes aqui, o medo de algo, o medo de ser julgada para por fazer aquilo, sabe? Às vezes, de uma dança, de um sei lá, de outras questões, a gente sente algum medo. E esse medo, muitas vezes, nos remete a algo que a gente já falou também, que é sobre a autoestima, a timidez. Da onde que a falta de autoestima vem? Às vezes é daquela timidez, daquele medo de não conseguir algo, de não conseguir alcançar algo. E aí a nossa às vezes falta de autoestima, como a gente já falou, às vezes vem da expectativa que os outros colocam na gente, que pode ser os nossos pais, pode ser o nosso companheiro, pode ser nossos amigos, pode ser qualquer pessoa que a gente permita que seja, que coloque essa expectativa. E aí a gente às vezes segue um caminho que eles quiserem pra gente, não um caminho que a gente quer. Até eu proponho, né, quem tiver interesse, escrever todos os dias os sentimentos que tem dentro de si, sabe? Isso é uma coisa que me ajuda bastante, isso é uma coisa que é proposta no livro O Milagre da Manhã, que tem o diário e no segredo também uma lista dos desejos, uma lista de sentimentos, para a gente trabalhar e assim, se tu ficares uma semana escrevendo, sei lá, os 5 sentimentos que tivesse no dia, depois de uma semana a gente vai ver que a gente marcou mais os sentimentos negativos, porque a gente lembra às vezes de marcar o sentimento na dor, quando a gente foi Uhum. ferida de alguma forma. Não na alegria. A tua alegria a gente esquece do mundo, a gente esquece de tudo. Tava ali hoje lavando a louça, cantando bem alto. Cantando horrivelmente, né, minha voz, mas eu cantava e dançava. Nessa hora, vocês acham que eu fui ali no caderninho escrever que eu tava alegre? Que era um sentimento do meu dia? Agora, se eu brigo com alguém, vou me deprimir, eu já vou lá no caderninho pegar e anotar que eu não estou bem, né? Por que que a gente não faz um fluxo diferente? Ter uma frequência diferente? Isso a gente tem que pensar toda hora e todos os dias. Respirar fundo e pensar em mudar essa frequência. Não é fácil, porque a gente tem que condicionar o nosso pensamento. A nossa cabeça, o nosso sentimento, ele já está condicionado a várias coisas ligadas a questões da infância, questões emocionais, sentimentais. Então, assim, uma dica seria isso. Aí vocês observem, depois nos contem, inclusive, se quais os sentimentos que vocês marcaram, se vocês conseguiram mudar a frequência nessa semana, né? Ou se realmente vocês não conseguiram ainda alcançar isso. Eu estou no processo de construção. Hoje eu não anotei minha felicidade lá na cozinha, lá lavando a louça. Por quê? Porque eu não lembrei de anotar na alegria. Mas, enfim, vou anotar depois que acabar a live. A gente infelizmente tem esse péssimo hábito, né, Gabriela, de focar sempre no negativo. Sempre no negativo. Se alguém vem te dizer algo positivo com relação à tua pessoa, Jerusa, tu tens esse dom, por que tu não faz isso, por que tu não faz aquilo? É difícil a gente acreditar, né? Tu não consegue acreditar em ti, na tua capacidade. A gente tem essa dificuldade. Com certeza, todas nós sempre temos algo assim, ó, martelando na nossa cabeça, de algo que tem vontade de fazer, de algo que acredite ser um dom. Eu sou professora, mas isso não é tudo na vida, não é a única coisa que me basta e que me completa. Eu posso ter habilidades, né? E trabalhar com essas minhas habilidades. Eu posso ser uma pessoa que faça uma maquiagem, que já tem um dom para fazer uma maquiagem, né? Igual eu tenho amigas, professoras, que fazem muito bem uma maquiagem. E por que não trabalhar esse outro dom também, né? Essa habilidade que você tem, ou como uma forma de prazer, ou como uma forma de aumentar a renda, que a gente se limita muito, né? A gente se limita muito. A gente é capaz de tantas coisas, mas não acredita
e às vezes não dá impulso para essas nossas capacidades e essas nossas habilidades. A gente fica sempre focando ali no negativo. Ah, tu quer fazer um curso de cabeleireiro, igual tem algumas conhecidas nossas seguidoras que querem fazer cursos na área da estética, muitas vezes tu tens que estar buscando outros caminhos e possibilidades. Ah, não, mas agora não tem como, é só o meu marido que trabalha, eu estou desempregada. Mas tem outros meios de se, hoje em dia, né, com essa era da internet, da informática, ou tu vai ver um curso online, ou tu vai procurar escolas. Tem escolas profissionais gratuitas aqui em São José, por exemplo. Então, o que a gente está querendo dizer é que a gente precisa acreditar, né? Precisa acreditar e escutar a nossa voz interior, porque todas nós temos uma voz interior que ela está sempre conversando com a gente. Só que a gente, muitas vezes, não dá ouvidos para essa voz interior. Tu dá mais ouvido para aquele outro chamadinho negativo que fica te dizendo: ah, tu não vai conseguir, ah, tu não é capaz, não, não, é muita coisa para ti, não, não inventa moda. Por que que a gente não consegue ouvir a voz interior que tem um chamado legal, algo a mais para nos acrescentar e de repente trazer mudanças e transformações na nossa vida, né? Se eu Uhum. posso, você pode, todas nós podemos, né? Exatamente. Falta de acreditar em si. E muitas vezes aquilo que a gente conversou, essa carência, né, emocional de não ter alguém que impulsione, que te ajude. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa. Hoje eu estou buscando essa questão de me sentir completa. A gente tem que encontrar essa completude, né? Vamos dizer assim, de não precisar de um Uhum. outro que te complete. Até hoje eu li uma frase que dizia assim, ó, o amor incondicional só acontece uma vez na vida. Você o sente por uma única pessoa, por si mesma. Você Uhum. tem que ser a pessoa que você busca o amor incondicional. Porque às vezes a Uhum. gente acredita que o amor incondicional está no outro. Ah, eu amo fulano incondicionalmente, eu amo aquilo incondicionalmente. Não, a gente tem que se amar incondicionalmente. Porque a partir do momento que tu se ama incondicionalmente, tu acredita em ti, tu passa a ver que tu é capaz, né? E a gente precisa ter em nós mesmos como uma presença que nos baste, né? Igual um Uhum. exemplo que eu dei em outras lives de uma vez que eu saí sozinha para me testar, através de uma amiga que me impulsionou, né? Porque a gente tá sempre na dependência do outro, tá sempre Uhum. achando que precisa de um alguém para conseguir, de um alguém para que te diga Uma assim, ó, aprovação ai, também, né? isso, uma aprovação de alguém que te diga assim: olha, Jerusa, ficou lindo esse batom vermelho em ti. Para mim, ter coragem de sair na rua de batom vermelho, eu uso muito essa do batom vermelho porque é uma dificuldade eu usar batom vermelho. Eu não me sinto É bem. verdade. E ainda várias pessoas me dizem que ficou horrível eu de batom vermelho, eu tive que peitar. Mesmo eu não acreditando que eu estava tão legal assim, eu saí dizendo não. Eu fiquei linda, era assim que eu queria estar, de batom vermelho, peitar, né? É, E isso é na vida. O batom vermelho é só uma metáfora. Porque se tu peita um simples batom vermelho que parece tão bobo, às vezes a gente faz coisas tão grandiosas e não consegue peitar um batom vermelho, né? Parece ser tão bobo, mas a gente pode muito e pode mais. é verdade. E assim, Jerusa, a Roseli colocou ali que ela tem alguns medos, esses medos impedem com que ela sofra. E aí ela não consegue, às vezes, seguir, né? E aí me remeteu aqui aquela questão de a gente sofrer por antecipação, a gente deixar com que esse medo nos domine. A gente precisa ir, gente. A gente precisa ir e aí a gente vai ver que vai dar certo. E se for para acontecer e se não der certo, não deu. A gente vai ter que saber lidar com isso. Se a gente der o primeiro passo, mesmo com medo, e ver assim, nossa, passei por isso, isso nos fortalece. Eu vou dar um exemplo bem simples do. Eu era muito assim de coisas com aventura. Eu ia na festa da laranja, no Parque Tupã, ia naqueles brinquedos e não queria nem saber se estava caindo aos pedaços, se não estava. Eu me jogava. Depois que eu tive filho, eu fiquei medrosa, fiquei com medo de muita coisa. Então, eu ia no Beto Carreiro, eu não andava em nada, nada. Então, o meu filho queria ir no Tigor, ele era pequeno ainda, o meu filho mais velho,
na montanha russa, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou? Eu não tenho coragem, não tenho mais. E eu fui, enfrentei esse meu medo, e passou, eu falei assim, nossa, tô viva, graças a Deus, ele tá bem. E aí foi uma superação isso, porque eu tenho que desafiar o meu medo, né? Desde que ele não me traga algum risco muito grande, né? Como eu já falei do medo de avião, sabe? Eu tive que, eu queria muito viajar, mas tinha muito medo de avião, mas eu escolhi o meu sonho, escolhi viajar. Então, o que que aconteceu? Eu consegui passar por esse medo também. Então, às vezes, a gente vai ter que arriscar. Se a gente sofrer por antecipação, a gente vai desistir, faz com que a gente desista. E a gente, como a Jerusa falou, a gente precisa acreditar em nós. E se a gente acreditar em nós, os nossos filhos vão acreditar neles também. Eu vejo a Jaque aqui, ela acreditou no sonho da filha dela, sabe? A Natália, pelo que eu acompanho nas redes sociais, ela tem o sonho de ser modelo, e ela com certeza se sacrificou muito para satisfazer esses desejos da filha dela. Ela acreditou nela. Se ela vai ser modelo ou não, se ela vai escolher outra coisa depois da vida, isso a gente não sabe, mas ela acreditou. Quando meu filho diz que quer ser jogador de futebol, eu acredito nele. Eu acredito nele mais do que ele mesmo. Porque eu falo, filho, a mãe te imagina na seleção brasileira. Ele é, a mãe é. Ele tem que ser o primeiro a se imaginar na seleção brasileira. Porque isso é meio que o auge é dentro do Brasil no futebol, né? E aí, se a gente acreditar nos sonhos deles, vai ser mais fácil, mesmo que eles não sigam esse sonho, sabe? A Jaque também colocou ali que ela sempre arranja desculpa porque ela nunca tem tempo. O tempo é algo assim que para mim eu consegui trabalhar bastante essa questão do tempo. Tem gente, amigas minhas, que falam assim: Meu Deus, eu não entendo como é que tu faz. Tu advoga, tu estás fazendo aula como ouvinte no mestrado, tu estás na comissão de direito de família, tu estás no grupo de estudos de direito de família, estás no escritório, faz, sei lá, tá tem filho, não consegue fazer nem o que tu faz. Será que a Porque tua assim, internet ó, tá ruim, Gabriela? acho que agora não. Né? Será que é a minha? Vocês Porque tá ouviram? travando aqui pra mim. Tô te ouvindo, mas tá travando o tempo Tá. todo. Então, assim, ó, o tempo a gente vai ter que arriscar. A gente vai ter que se organizar dentro disso, porque tempo existe. Teve um momento na minha vida que eu falei assim, nossa, eu queria que um dia tivesse mais de 24 horas. Depois eu parei de pensar, por que que o dia tem que Gabriela, estar... Gabriela, Agora a eu tua acho que internet deu, né? tá travando a tua internet. Agora eu tô falando, tá travando? Tá. Tá travando você, Gabriela. Que estranho. Coloca Deixa eu botar no... o Wi-Fi. Tá. Mas aí vai travar um pouquinho. Peraí, gente. Tá boa agora ou não? Tá Pra mim, travando? pra mim ainda tá. Travando? Pra mim tá. Não sei pra elas. Tá. Indo ou não? Agora Agora deu, né? sim. Agora deu. Tá. Eu mudei ali a internet. Enfim. Então, gente, eu quero dizer pra vocês, assim, que hoje eu tô tentando pensar dessa forma, sabe? Nós somos incríveis do jeito que a gente é. É, não do jeito que o outro acha que a gente deve ser. No nosso dia a dia, eu tento sempre perceber o que está tentando me controlar, o que está tentando me trazer, me tirar do meu lugar de harmonia, sabe? O que que eu preciso afastar? O que que eu preciso manter? O que que eu preciso me policiar? São pequenas coisas que vai refletir na nossa vida profissional, nos nossos ideais, nos nossos desejos. A gente sempre fala de terapia, né?
mas a gente sabe que muita gente não tem condições de fazer terapia. A gente mesmo, eu mesma, fui ter condições de fazer terapia depois de muitos e muitos anos, já agora recentemente, né? Isso é coisa de 3, 4 anos atrás. Então, mas assim, ó, sempre tenta buscar, porque não tem terapia, mas vocês têm a gente, não é uma terapia assim profissional, mas é uma terapia de vida. Tem canais Uhum. no YouTube, na internet, sabe, de autoconhecimento, que é muito importante. A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa se autoamar, a gente precisa se autoperdoar, sabe? Para que que a nossa vida flua de uma maneira espetacular, assim. Então, isso que a Jerusa falou, né? Sobre a gente trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência e dessa troca que eu sei que vocês, algumas pessoas já estão sentindo que há uma mudança a partir do que a gente está trabalhando, mas para a gente, assim, ó, a mudança, a gente está vendo a mudança em nós a cada dia, sabe? A cada fala com vocês, as fotos que vocês mandaram, foi muito importante, assim, conhecer cada uma de vocês, ou cada um, né, que estão com a gente, assim, e que estão fazendo essa troca e querendo fazer. A gente vê que as mesmas pessoas sempre entram, outras pessoas a partir dessas pessoas também é porque falaram da gente de uma forma positiva e a pessoa se interessou. Às vezes não consegue acompanhar todas as falas. A gente sabe que está acabando e se cair qualquer coisa a gente só vai finalizar com outra live. Mas a Jaque colocou aqui que ela precisava, que ela é muito impaciente. Às vezes, né, eu também às vezes fico muito impaciente, com certeza a Jerusa também, todo mundo tem esse lado que é impaciente, mas a gente Uhum. é impaciente porque a gente não sabe às vezes que eu me percebo, quando que eu fico impaciente, quando não sei lidar com aquela situação. Aquela situação me irrita num ponto que eu não consigo, eu saio de mim. Eu saio do meu emocional, eu saio do meu equilíbrio. E quando eu saio do meu equilíbrio, eu particularmente, eu já consigo sentir imediatamente os reflexos disso, sabe? Então, se a gente vem numa sucessão de sair completamente de si, porque a gente não sabe lidar com aquela birra do filho, a gente não sabe falar, lidar com aquela. Por exemplo, o filho às vezes fica pedindo 1000 vezes a mesma coisa, e a gente está fazendo outra coisa que ele não entende. Mas é porque a gente não sabe, às vezes, utilizar o nosso tempo. Há uma criança ali, né? Há uma criança ali que não entende que a gente está agora fazendo comida e que a gente não pode fazer outra coisa. A gente não tem paciência de explicar e às vezes mesmo explicando faz birra. A gente não tem paciência de deixar um pouquinho aquilo ali de lado. A gente às vezes não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí que às vezes para mim remete à falta de tempo. É a gente querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Tem gente que eu particularmente eu funciono fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu estou no escritório, eu sou administradora, sócia administradora do escritório. Então eu tenho que fazer, além das minhas questões profissionais, questões administrativas, ir no banco, ir no cartório, lidar com o contador, mais todas as outras coisas que eu tenho que fazer na vida. De escrever livros, de escrever artigos. Agora, tem gente que não funciona dessa forma. E aí a gente tem que identificar de que forma que eu funciono. Porque se eu não funciono dessa forma, eu vou pegar somente algumas tarefas para eu fazer. Né? Eu vou fazer o meu trabalho, vou ter o tempo para os meus filhos e vou fazer alguma coisa para mim, né? Por exemplo, vou fazer uma dança, que é o que eu gosto, vou fazer meu trabalho e vou ter tempo para meus filhos. Então, a Já vai. partir daí, é, já vai acabar? Então, a partir Uhum. daí, se eu conseguir fazer essa logística, eu acho que vai fluir. Acabando, a gente só vai entrar de novo só para finalizar. Acho que se a Gerudo tiver mais alguma coisa para falar, a gente vai dar uma finalizada, né, para que a gente consiga encerrar com mais tranquilidade.
Pode falar, Jerusalém. Não, e assim, ó, acho que vai acabar na minha fala. Essa questão de a gente acreditar que é capaz passa pelo amor próprio, como tu acabou de falar, né? Nesse amor incondicional que eu tinha falado ainda há pouco, porque tu se amar, tu descobrir que tu é a pessoa mais importante, tu vai ter coragem e tu vai ter forças para fazer